Câmara informa. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Está no ar o Câmara Informa. E vamos, Rafaela Dalago, com mais um programa nessa terça-feira. Boa tarde. Boa tarde, Elias Silveira, e boa tarde para você que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Lembrando que você sempre pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. E vamos aos destaques do programa de hoje. Liga Carnavalesca de Balneário Camboriú cancela desfiles e shows na Avenida Atlântica. Janeiro Branco, Balneário Camboriú tem programação online relacionada à saúde mental. Fundação Cultural de Balneário Camboriú libera pagamentos para os projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc. Feiras terão dias e horários especiais durante a temporada aqui em Balneário Camboriú. E as obras programadas da EMAS e a ampliação da rede coletora são retomadas. Moradores de Camboriú podem acompanhar online a fila única na educação. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Cultura. A Fundação Cultural de Balneário Camboriú libera pagamentos para os projetos selecionados pela Lei Aldir Blanc. Ao todo, mais de R$900 mil serão destinados ao setor cultural do município. Após a publicação federal da lei em junho de 2020, a Fundação Cultural de Balneário Camboriú iniciou o cadastramento dos agentes culturais, passando pela homologação dos cadastros, recebimento das propostas, consolidação dos beneficiários habilitados e publicação das propostas. No mês de dezembro, iniciou os pagamentos dos benefícios. As propostas aprovadas entraram em fase de pagamento em dezembro e, a partir deste mês de janeiro, inicia a execução dos projetos. Entre os temas estão trabalho envolvendo memória iconográfica, preservação do patrimônio cultural, fomento ao desenvolvimento artístico-cultural, literatura, música e dança. E ainda falando de cultura, as feiras terão dias e horários especiais durante a temporada aqui em Balneário Camboriú. Até o Carnaval, as feiras terão então esse horário especial além dos que ocorrem tradicionalmente. A novidade é a Feira de Verão, que ocorrerá no espaço da Praça da Bíblia, também conhecida como Praça da Cultura, das 4 às 10 horas da noite, com a comercialização de produtos como artesanato e alimentos. A Feira da Cultura, também na Praça da Bíblia, acontece aos sábados das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Já a Vila do Artesanato abre às terças, quartas, quintas, sextas e domingos, das 5 da tarde às 10 horas da noite, e nos sábados começa aí às 9 horas da manhã e segue até às 10 da noite. A tradicional Feira da Rua 200 segue nas quartas e sábados das 7 ao meio-dia, enquanto a Feira da Praça do Pescador, no bairro da Barra, pode ser prestigiada aos domingos, das 2 da tarde até às 8 da noite. Vale lembrar que feirantes e público devem cumprir as normas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus. Para que não haja permanência de público, não é permitido consumir no local os alimentos comprados. Os feirantes devem controlar o fluxo de público, preservando o distanciamento entre as pessoas e coibindo aglomeração. É obrigatório o uso de máscara. Informação. Inflação em produtos na fábrica caiu em novembro de 2020. Vamos conferir? O IPP, Índice de Preços ao Produtor, que mede a inflação dos produtos na porta das fábricas, sem impostos ou frete, recuou para 1,39% em novembro de 2020, na comparação com outubro, mês em que foi registrada a maior alta, de 3,41% da série histórica do indicador, iniciada em janeiro de 2014.
De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, a inflação na indústria em novembro foi a menor observada em 5 meses, mas o indicador já registra 16 altas consecutivas e elevações históricas nos acumulados do ano e nos últimos 12 meses. Das 24 atividades analisadas, 19 apresentaram variações positivas em novembro na comparação com outubro. A alta do setor de alimentos foi a maior responsável pela composição da taxa. O gerente do IPP, Manuel Souza Neto, explicou que este é o 5º aumento consecutivo de preços dos alimentos. Segundo ele, mesmo com o recuo do dólar em novembro, o mercado externo continuou impactando os preços do setor, que tiveram também a influência de fatores atrelados ao mercado interno. E citou como exemplo o caso do leite, em que a oferta nas bacias leiteiras foi muito instável em um ano no qual o clima não foi propício e a demanda também se manteve instável por conta do isolamento social. Outras atividades que tiveram grande influência no resultado do índice de novembro foram as de refino de petróleo e produtos de álcool, metalurgia e de borracha e plástico. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Rádio Câmara FM 101,5. E em Balneário Camboriú, Praia Limpa começa sua atuação na Praia Central. Iniciou nesta segunda-feira mais uma edição do projeto Praia Limpa, que visa a sensibilização ambiental de turistas e moradores na Praia Central do município durante a temporada. Com 3 pontos de apoio ao longo da orla, um na altura da Rua 2.600, outro na Rua 1.400 e um terceiro na Rua 2001, os servidores envolvidos no projeto farão distribuição de sacolas de lixo, de pulseiras de identificação de crianças, conscientização ambiental e material informativo sobre as arribadas de algas e sobre os perigos na praia para os animais de estimação. O programa Praia Limpa ocorre todos os dias das 9 da manhã às 3 horas da tarde e segue até o dia 15 de fevereiro. E obras programadas da Imasa e ampliação da rede coletora são retomadas. As obras programadas da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, incluindo as frentes de trabalho de ampliação da rede coletora de esgoto, foram retomadas ontem, segunda-feira. Os serviços estavam suspensos durante o período das festas de fim de ano devido ao grande fluxo de pessoas e veículos na cidade, evitando assim mais impacto na mobilidade urbana. As obras de ampliação da rede coletora de esgoto retomaram então nesta semana com as frentes de trabalho nas ruas Evaldino Venâncio Cunha, no bairro São Judas, Juruva, no bairro Ariribá. Ambas estão com trânsito em meia pista no trecho que está em obras. Meio Ambiente. E o Brasil registra em 2020 o maior número de focos de incêndio em uma década. Os focos de incêndio chegaram a 222.798 em 2020, número 12,73% maior em comparação a 2019, e o mais alto registrado nos últimos 10 anos. As informações foram divulgadas nos primeiros dias de janeiro pelo programa Queimadas do INPE. O Pantanal foi o bioma com maior aumento, mais de 100% em relação a 2019. A estimativa é que o fogo tenha destruído pelo menos 23% do Pantanal. Mas houve alta em outros biomas também, como na Amazônia, um crescimento de 15,68%. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, presidiu no ano passado uma comissão externa temporária do Senado sobre os incêndios no Pantanal. Ele alertou para a possibilidade de que as queimadas continuem em 2021 por causa da seca que deve se prolongar na região. As perspectivas não são das melhores, como apontam as previsões climáticas, segundo as quais teremos ainda 4 ou 5 anos de seca severa. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou a criação de um plano permanente de enfrentamento às queimadas. Serão investidos 56 milhões de reais na compra de veículos e equipamentos para darem uma resposta rápida contra chamas. Também estão previstas ações de treinamento de bombeiros e brigadistas e o aprimoramento das técnicas de resgate de animais das áreas atingidas pelo fogo. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Educação. Agora são 5h40. Moradores de Camboriú podem acompanhar online a fila única da educação.
Os pais ou responsáveis legais por crianças cadastradas na fila única na Rede Municipal de Ensino de Camboriú podem realizar o cadastro ou acompanhar o andamento das vagas nos centros de educação infantil de forma online no site da Educação, educação.cidadedecamboriú.sc.gov.br. Repetindo, né, educacal, né, sem a cedilha, .cidadedecamboriú.sc.gov.br. A partir do dia 14 de janeiro, o acompanhamento também pode ser feito de forma presencial na Secretaria de Educação, localizada na Rua José Francisco Bernardes, 429, no bairro Centro, das 13 até às 17 horas, com mais 30 minutos. E a gente fala um pouquinho sobre segurança nesse momento, porque um coronel do Corpo de Bombeiros assumiu a pasta da segurança em Santa Catarina. Foi empossado nesta segunda-feira o novo presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Charles Alexandre Vieira. Há 30 anos na corporação, o agora chefe da segurança catarinense tem a missão de ajudar o Estado a passar pelo período de pandemia, com fiscalizações principalmente durante o verão. Em 2020, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, assumiu a gestão do colegiado. Em 2019, tinha sido o coronel da Polícia Militar, Araújo Gomes, na frente do órgão. As trocas fazem parte da política adotada pelo governador Carlos Moisés por meio de uma lei que prevê um regime de alternância entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. E o MP pede informações sobre fiscalização durante festas de fim de ano em Santa Catarina. Os detalhes com Pedro Mariano. Os ofícios foram enviados aos bombeiros, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Vigilância Sanitária. O Ministério Público quer saber se os órgãos de fiscalização do Estado e dos municípios cumpriram o seu papel durante as festas de fim de ano. A partir dessas informações, o MP irá avaliar qual medida será tomada para responsabilizar os estabelecimentos autuados ou interditados e evitar que sigam descumprindo os regramentos sanitários. De acordo com a petição, essas repartições terão um prazo de 5 dias para responder à solicitação e enviar documentos como fotocópia dos autos de notificação e interdição que tenham sido lavrados. Conforme o MP, caso haja algum indício de omissão ou descaso no cumprimento do dever de fiscalizar, o órgão irá tomar as medidas cabíveis para garantir o direito à saúde. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. E como a gente já comentou no início do Câmara Informa, a Liga Carnavalesca de Balneário Camboriú cancelou os desfiles e shows na Avenida Atlântica aí no Carnaval de 2021. Para falar um pouquinho sobre essa atitude, sobre essa ação, na linha com a gente nesse momento, o presidente da Liga Carnavalesca, o Evandro Roca. Evandro, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Elias. Saudações carnavalescas a todos. Super feliz de estar falando com vocês, viu? Pois é, Evandro, fazia tempo que a gente não conversava, sempre bom conversar contigo. Pena que o assunto não é muito alegre, né? Não é, não tem confetes, não tem serpentinas, pelo contrário, né? São muitas vidas perdidas, né, Rafa? Eu acredito que nós temos sim que celebrar a vida, mas primeiramente a gente tem que orar para as pessoas que perderam entes tão queridos, né? Durante esse ano, esse triste ano dessa pandemia mundial. E a Liga Carnavalesca ela não pode deixar de cumprir o seu papel social, de transparecer aquilo que realmente ela é na sociedade em que ela vive. Proporcionar alegria, um pouquinho de festa, um pouquinho de folia. E sempre lembrando, né, Rafa e Elias, que dentre aí 9.000 pessoas que desfilam no Carnaval de Balneário Camboriú, 1.000 pessoas trabalham nesse período, né? Então, tem pessoas que estão trabalhando aí desde março de 2020 em torno do Carnaval de Balneário Camboriú, estão precisando de uma ajuda, né? A Liga está construindo todo um padrão aí social para poder ajudar essas famílias, esses artistas, essas costureiras, escolas de samba, os blocos carnavalescos, mas infelizmente nós não podemos dar argumento para a aglomeração.
e a Liga ela indo para a avenida com seus blocos, com as escolas de samba, nós estaríamos dando um argumento para aglomerar pessoas e não é a nossa intenção, né, Rafa? Perfeito. E agora, claro, vamos ter que respeitar quem se foi, quem passou por essa situação tão complicada, né? Não apenas em Balneário Camboriú, mas no nosso estado, que infelizmente está ocupando a 3ª posição em nível nacional em número de casos, o nosso mundo também, né? E esta festa é uma festa que a gente considera a festa folclórica, a maior festa popular do mundo, que é o nosso carnaval, né, Evandro? Agora, marcar a data é preciso, marcar a data é necessário. Tem alguma alternativa? Elias, nós estamos com nossos projetos sociais. Graças a Deus, a Liga ela conseguiu formar uma estrutura bacana durante esses anos de construção. Hoje nós estamos aí classificados como o 5º maior número de associações filiadas a uma liga carnavalesca no Brasil. Para mim isso já é uma grande vitória, tá, Elias? A gente está aí numa posição tão nobre aí, perto de capitais grandes aí, pelo número de associações filiadas a uma liga carnavalesca. São 28 blocos e uma escola de samba. Só que dentro desses blocos e dentro das escolas de samba tem os artistas, né, Elias? Então a gente não pode deixar de desamparar esses artistas, essas costureiras, essas pessoas que vivem do carnaval. Então a Liga, pensando nisso, entrou e foi premiada em 3 incisos da Lei Aldir Blanc, que é a lei federal, que vem aí a proporcionar para os artistas alguma ajuda social para que eles possam desenvolver o seu trabalho. O primeiro inciso que a Liga Carnavalesca entrou foi de espaço artístico. E a nossa contrapartida à sociedade pelo recebimento desse inciso vai ser em termos de cursos. Nós vamos fornecer um curso, provavelmente de samba de salão, samba no pé, talvez mestre-sala e porta-bandeira, são cerca aí de 20 horas de curso, então nós vamos fornecer para toda a sociedade. Estamos buscando um local bem adequado para que não haja aglomeração, tem que ser um espaço bem grande para que as pessoas fiquem bem separadas também, né, Elias? E não vamos deixar o fomento carnavalesco ficar desamparado. Então nós estamos vendo a possibilidade de fazer a visita em alguns bairros da cidade, com mini trio elétricos, ou bondes, que nós temos vários bondes dentro dos blocos, vários trio elétricos dentro dos blocos carnavalescos, e fazer visita aos bairros, assim como foi feito no Natal. Eu achei bem bacana o que foi feito no Natal, um triozinho rodando na cidade, dando uma atenção sem prover aglomeração, né, Elias? Tem que ser uma coisa de passagem, para que o turista ele venha aqui, ele tenha alusão carnavalesca. Então nós estamos buscando essas alternativas. Vamos ver se vai dar certo, né? E quanto à questão da corte, Evandro, vocês já chegaram a discutir se teremos aí uma eleição da corte mesmo sem o carnaval ou se o mandato atual será prorrogado? Na realidade, Rafa, o mandato atual ele já foi prorrogado até fevereiro do ano que vem. Nós temos uma corte bem bacana, a Sabrina Rainha, a Dai, Princesa, a Aline, o Reimomo Ismael. Eles vão estar com a gente nessas projeções aí da Lei Aldir Blanc, fazendo as visitas nos bairros, nos pontões turísticos, mas a eleição nós não vamos realizar não, Rafa. Nós vamos eliminar tudo que seja em termos de aglomeração. A gente quer respeitar a vida e quer que a Liga Carnavalesca ela saia por cima disso, sem forçar nenhuma barra, pelo contrário, nós somos os primeiros a abrir mão de todo o projeto, que já estava pronto, nosso projeto de carnaval estava pronto. Somos hoje, queira ou não, o 3º carnaval do estado de Santa Catarina, éramos o 7º, são 9.000 folhões, são 28 blocos, então estamos bem estruturados para o que vem pela frente, tá bom? Pois é, né? Infelizmente até os shows, né? Que a gente tinha sempre paralelamente o desfile na Avenida Atlântica e o show na praça, né? Tudo isso, infelizmente, esse ano não vamos ter. Não vamos ter, Elias. Eu sei que você gostava também de apresentar ali na praça, apresentamos algumas vezes, é bem bacana, né? É uma cultura fora do comum. As pessoas, às vezes, Elias e Rafa, eles não imaginam a cadeia produtiva que o carnaval fomenta. Então, às vezes, as pessoas imaginam que o carnaval é só folia e não é isso. O carnaval, ele mexe com o artista, eles trabalham em torno de um objetivo, e é um objetivo que é para um dia só. Olha que coisa bacana, você trabalhar 364 dias por ano e um dia você vê o resultado dessas ações. E o mais legal é a gente ver que o que nós fomentamos nos últimos 9 anos deu certo. Hoje a Liga Carnavalesca ela tem toda uma estrutura na cidade, ela é muito bem reconhecida pela mídia. A FENASAMBA, que é a Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos do Brasil, provavelmente a gente vai receber alguma premiação esse ano referente ao trabalho que nós temos realizado aí junto ao Carnaval. E vamos torcer por dias melhores,
sem desamparar os artistas, as pessoas que trabalham do carnaval, já convidando de antemão todos a participarem dos cursos que serão fornecidos, serão divulgados em nossas redes sociais. É muito simples, vai lá na Liga Carnavalesca de Balneário Camboriú no Facebook, manda uma mensagenzinha de apoio para a Liga. Ó, Evandro, eu quero participar dos cursos, como é que funcionam os cursos? Siga a nossa página, que nós temos muito para contribuir com a sociedade. Sabe por quê, Rafa e Elias? Porque a Liga Carnavalesca, ela veio do povo. Ela não veio do poder público, ela veio do povo. O povo se uniu, o povo vai atrás do carnaval e é o segundo maior evento da cidade, e eu acho que o maior evento cultural do mundo, então todos nós temos que respeitar, não é verdade? Com certeza. Ô, Evandro, antes da gente encerrar, eu tenho que te perguntar, em alguns lugares, no anúncio, quando o pessoal falou, né, que cancelaria aí os desfiles, os shows, alguns lugares chegaram a botar a data aí lá pro meio do ano, pro segundo semestre. Vocês chegaram a pensar nessa possibilidade ou então foram realistas, né, enfrentaram aí essa situação de que a vacina ainda não tem previsão e cancelaram oficialmente por isso? Na realidade, Rafa, nós cancelamos por um momento, né? Eu acredito que mesmo no meio do ano não vai ter esse espírito, o espírito festivo, carnavalesco. Deus talvez proporcione para nós alguma condição especial, se de repente houver alguma mudança no caso da pandemia, né, uma vacina, aí de repente a gente pode repensar em fazer alguma coisa. A Liga, ela é altamente estruturada, a gente consegue organizar um carnaval em 2, 3 meses, a gente consegue organizar sim, lógico, com o apoio do poder público, né, porque nós precisamos do espaço do poder público para poder fazer os festejos, mas é uma boa ideia, gostei da ideia. Quem sabe Deus nos proporciona futuramente uma ação como essa, não é verdade? Mesmo porque julho é aniversário de Balneário Camboriú, emancipação político-administrativa, nós temos muita movimentação, temos o próprio Stammtisch, né? Os amigos se encontram aqui em Balneário Camboriú, é muita coisa também que a gente pode, de repente, congregar, né? Se Deus quiser que nós tenhamos a vacina, tenhamos uma outra realidade para marcar, né? Para jogar fora, deixar no passado esses momentos tristes que nós estamos passando, né? É verdade, Elias, é verdade. Nós temos muitas pessoas dos blocos, também escolas que chegaram a se contaminar com o Covid, então a gente também tem muito respeito por eles, né? E isso não partiu do presidente Evandro, isso partiu de toda a Liga Carnavalesca. Nada mais somos do que a inspiração deles, então a gente sente a inspiração deles e temos que divulgar o que realmente está sendo feito. Mas a ideia é bacana, acho que seria interessante, de repente, numa festa dos amigos, fazer algo referente ao carnaval. Tenho certeza que os blocos adorariam, mas a primeira coisa que nós vamos pensar agora é em celebrar a vida e orar pelas almas perdidas. É isso que nós temos que fazer. E se tratando hoje do terceiro carnaval do estado, acho que nós temos que demonstrar essa segurança, todo esse apelo social que a Liga Carnavalesca criou durante esses anos. Vamos continuar mantendo toda essa nossa estrutura e esperando por dias melhores. Com certeza. Evandro, eu queria agradecer a sua participação. Deixa eu dar só aqui um depoimento rapidinho aqui, porque logo assim que começou a pandemia, a exigência, né, e a orientação para que o pessoal usasse máscara, a Liga Carnavalesca produziu máscaras, né? E eu tenho ainda, que eu recebi do pessoal da Liga, do Evandro, é muito boa, inclusive, né? É melhor adaptada, ela não. Porque eu sempre brincava assim, essas máscaras que eu estou recebendo aqui, de repente, quando passar a pandemia, eu vou fazer uma cirurgia para voltar minha orelha ao local normal, né? Não ficar de abano, né? E a da Liga não, era na cabeça mesmo, nem chegava a ferir. Então, ainda estou usando, viu? Estou usando com muito prazer essas máscaras que eu recebi de vocês. Elias, essas máscaras, elas foram previamente já calculadas, né, pela diretoria, porque o adendo dela é que ela tem um elástico só, então ela é realizada para pessoas que têm problema de audição, e também pessoas que usam óculos, então ela pode colocar acima da cabeça, né, ela pode colocar embaixo, é bacana mesmo. Nós produzimos muita quantidade de máscaras, porque o projeto nosso Carnaval Seguro começou em abril. Então nós fizemos a produção de máscaras, distribuímos gratuitamente em toda a mídia, em alguns pontos turísticos, ainda temos algumas quantidades sim. Eu gostaria de realmente que as máscaras, a partir da vacina, de uma cura, né, sejam apenas de pierrots e alecrins. É isso que eu gostaria. Essas que seriam as máscaras principais hoje. A Rafa mesmo fez uma entrevista conosco no passado, também utilizou uma máscara bacana, né, Rafa? Com certeza, está guardada. Eu tinha esperança que esse ano a gente tivesse aí uma entrevista no Vitrine de novo, com a corte, com vocês, mas a máscara tá lá, deixei guardadinha. A de carnaval, no caso, né? A de carnaval. Então a Liga agradece, tá? Eu agradeço em nome aí de 28 blocos, uma escola de samba,
9.000 folhões, ao Poder Público, à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Turismo, que sempre deu uma atenção muito especial para nós. E a Liga é parceira do povo, é parceira da sociedade, é uma coisa que saiu do povo e nós vamos tentar manter ela com uma grande estrutura aí por vários anos. E agradeço sempre o contato de vocês. Qualquer informação, pode entrar em contato, Rafa e Elias. Muito obrigado, viu? Evandro, a gente também segue à tua disposição aí enquanto emissora pública. Tem que anunciar os cursos, né? Quando tiver já tudo prontinho, também, se houver o roteiro aí dos trios ou mini trios também, por favor, estamos à disposição sempre. Com certeza, vamos estar enviando sim a programação, o cronograma dos cursos. De repente a gente faz uma visita e convida os telespectadores, os ouvintes das rádios para participar dos cursos também. Quem sabe a Rafa e o Elias, hein, Elias? Você poderia fazer o curso de mestre de sala, né, Elias? Com certeza, vamos tentar essa parada aí. Elias, grande abraço, muito obrigado, Rafa, por toda a atenção. A Liga Carnavalesca só tem a agradecer. Saudações carnavalesca a todos. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Informação. E para você que nos acompanha nesse momento na Rádio Câmara de Balneário Camboriú e é beneficiário do Bolsa Família, fique sabendo que o pagamento do mês de janeiro vai acontecer entre os dias 18 e 29. Se você é beneficiário do Bolsa Família, fique atento, pois a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos em 2021. Neste mês de janeiro, o auxílio começa a ser pago no dia 18 e vai até o dia 29. Os depósitos são feitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Em dezembro, a Caixa começou a migração dos beneficiários que ainda sacavam o Bolsa Família exclusivamente com o cartão cidadão para a conta poupança social digital. Usada no pagamento do auxílio emergencial, a conta poupança permite o pagamento de boletos e de contas domésticas, como água, luz e gás. Com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social. Segundo o cronograma, em janeiro, o pagamento pela conta poupança digital passará a ser feito para os inscritos com o NIS de finais 6, 7 e 8. Em fevereiro, a Caixa vai abrir contas poupanças digitais para quem tem NIS com finais 3, 4 e 5. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Agora são 5h58, 5h58. Carnês do IPTU de Balneário Camboriú já estão disponíveis. Nós vamos conversar, né, sobre como vai ser nesse ano, infelizmente, que ainda começa com a pandemia, muito grave, infelizmente, com o secretário da Fazenda de Balneário Camboriú, Silvio Ribeiro. Silvio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Vamos lá então, né? Perfeito. Como é que vai ser, né? Esse é um ano que a gente fica com essa preocupação, né? Aglomeração de pessoas, a gente pede, orienta que não aconteça. Como é que está sendo feita, já porque começou ontem, a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano de Balneário Camboriú? Pois é, começamos ontem a fazer já a distribuição dos carnês, né, para quem tem casas e terrenos, né? E que fique bem claro que quem tem apartamentos aí em condomínios, prédios, esses estão sendo entregues nos edifícios, né? Então, esses não precisam procurar nesses dois locais que eu vou passar agora, que esses são para casas e terrenos, né? Tem lá no Ivo Silveira, né, na Avenida Santa Catarina, número 637, no bairro dos Estados, né? O horário de atendimento é das 8 às 18, né? Sem pausa para o almoço. Na região sul, as casas e terrenos, elas estão sendo entregues lá na subprefeitura, localizada na Casa Linhares, na rua Emanuel Rebelo dos Santos, número 1079, no bairro da Barra, né? O horário de atendimento lá é das 12 às 17 horas. Lá compreende o horário da prefeitura, porque lá é a questão dos funcionários, né, e do local, né? Esse ano, o prefeito optou
por dar um reajuste aí de 5,41. Ele poderia ter dado aí 20% de aumento, mas o prefeito Fabrício lá entendeu que esse momento era um momento de pandemia, né? Não era um momento onde muitas pessoas perderam emprego, alguns passaram fome, de aplicar uma alíquota tão pesada assim no aumento dessas receitas aí, né? Falando também que até 31 de janeiro de 2020, você consegue pagar com 10% de desconto, né? Até 28 de fevereiro, com 5% de desconto. Mas quem vai parcelar, teria que começar a pagar o parcelamento, que é em 12 vezes, né? Agora já em 31 de janeiro. Pagaria a primeira parcela, esqueceria da cota única, né? Mas já começaria também agora em janeiro. Sendo que os vencimentos a posteriori, né, a partir de 31 de janeiro, as outras parcelas elas começam a vencer a partir do dia 15 de cada mês. Então, 15 de fevereiro, 15 de março, né? E assim sucessivamente, né? Secretário, eu vou aproveitar a sua participação, já vou fazer duas perguntas em uma aqui. Tendo com base que 2020 também foi um ano praticamente 100% aí, dos dias com a pandemia, como é que foi a questão de pagamento do IPTU no ano de 2020 e qual a expectativa de arrecadação com o IPTU no ano de 2021 no município? A expectativa de arrecadação para o município no ano de 2021 é de 177 milhões, né? São 129.870 carnês que estão sendo distribuídos, né? Falando também na questão do distanciamento social, apesar de a gente ter pedido e ter colocado lá na página da Receita da Prefeitura a disponibilidade de impressão dos carnês lá, ontem já começamos com um atendimento de 1.256 pessoas, quer dizer, foi uma procura muito grande, né? As pessoas gostam do carnê na mão, né? Mas isso está à disposição lá também no site da Prefeitura, falando também que para buscar esses carnês lá é necessário fazer todo o procedimento, né? Máscara, lá tem álcool gel, as pessoas manterem o distanciamento e por aí vai, né? Mas com referência a esse ano passado, 2020, a expectativa, ela chegou a se confirmar ou ainda muita gente não conseguiu quitar? Nós temos, sempre em janeiro e fevereiro, nós temos uma arrecadação expressiva, né? As pessoas pagam, né? Em torno de 60% nós arrecadamos, né? E aí o que acontece? Veio a pandemia e muitas pessoas deixaram de pagar porque ou comiam ou porque muita gente perdeu o emprego, né? E muitas pessoas não conseguiram fazer negócios, representantes comerciais. Então, há sim um valor a ser arrecadado ainda referente ao ano passado, sim. Secretário, essas pessoas que por algum motivo aí em 2020 acabaram ficando com esse débito ou que agora em 2021 também não vão conseguir arcar, como é que elas fazem para negociar esses valores do ano passado? A Prefeitura pretende fazer alguma espécie de refis no próximo ano? Olha, eu não posso te garantir, mas com certeza está se estudando essa possibilidade sim, mesmo porque justamente em virtude da Covid, que veio aí e acabou realmente com muitas reservas, muitas pessoas, está se estudando sim, mas não tem nada previsto ainda não, tá? Agora, claro que dos impostos e taxas municipais, o IPTU, acredito, no Imposto Predial e Territorial Urbano, é aquele que tem o maior percentual de arrecadação do município no orçamento desse ano, né? Um orçamento de 1 bilhão e 300 mil, se não me engano, né? Não, 1 bilhão e 100 e pouco, né, secretário? 1 bilhão, exatamente. Vai dar aí uns Diminuímos em virtude da não arrecadação, a previsão de arrecadação do ano passado foi revisto, né? E para esse ano mesmo, as receitas, claro que vão se comprometer, a gente não todo dia nós fechamos balanço, então não dá para fazer uma previsão, a gente pode fazer uma previsão, mas nós tínhamos uma previsão de que lá em outubro nós teríamos um déficit enorme, né? E acabou não se concretizando esse déficit, né? Fechamos as contas, normal, sem problema nenhum, né? Não ficamos devendo nada para ninguém, os funcionários todos foram pagos, não temos dívida nenhum com funcionarismo público, né? Se comportou bem. E tivemos uma queda na arrecadação da questão do ISS-QN, foi na casa de 28%, então esse não se recupera mais, né? Mas nós tivemos uma questão do efeito rebote, né?
na questão dos imóveis. Nunca se transmitiu tanto imóvel aqui em Balneário Camboriú como esse ano, no ano de pandemia. Nós emitimos uma média de 650 guias de TBI e nós estamos emitindo uma média de 900 guias. Então, o povo tirou o dinheiro do banco, né, ficou com medo e começou a investir em imóvel. Uma das cidades para se investir aqui no país é Balneário Camboriú, né? Essa foi a salvação nossa, então, diria, secretário, em termos de Exato. arrecadação. Contribuiu muito com a manutenção da receita do município, o ITBI. Até a primeira vez que a gente fala com o senhor, até de antes, um pouco da eleição, passando o período eleitoral, mas existia um temor do próprio servidor público de que a folha ou o 13º estaria comprometido, e graças a Deus não, né? Que tá... Sim, todo mês, a cada 10 dias nós fechávamos o balanço, porque nós acompanhamos a receita lá diário, né? Diariamente a gente fechava o balanço e lá para junho, julho era estarrecedor, né? Mas evidente que as receitas foram se equalizando. Para vocês terem uma ideia, o ICMS bateu recorde de arrecadação. Então, algumas receitas que nós perdemos, como o ISS, elas foram suprimidas aí, foram suplementadas, né, pela questão do ISS, do ICMS e do ITBI, né? Que é o imposto de transição de bens imóveis, né? De bem imóvel, aquela compra, de transição, né? De bens intervivos, né? Intervívos, as compras que o pessoal acabou fazendo, como o senhor acabou esclarecendo para a gente, né, secretário? Agora, pelo orçamento que a gente viu, existe uma projeção de um déficit orçamentário nesse ano. É uma expectativa ou pode mudar isso até o final do ano? Com certeza que muda, né? Nós somos obrigados a trabalhar com previsões, né? A gente é obrigado a trabalhar com previsões. Mas ela vem, todo mês, elas vêm são novos números, né, novos dados, né? Todo dia nós temos levantamentos de dados novos, né? A gente acompanha a receita diariamente. E o comportamento é isso, a gente não publica justamente porque todo dia muda, né? Mas nós temos as nossas previsões internas, porque a gente é obrigado a saber o que pode gastar, o que não pode, né? Perfeito. Agora o senhor falou também que o prefeito Fabrício Oliveira optou em não aplicar toda aquela correção no imposto predial e território urbano que ele poderia e preferiu ficar nos 5 e poucos %, né? Agora, todo mundo que fala em futuro de Balneário Camboriú, em arrecadação, fala também na questão da revisão da planta de valores. Isso vai acontecer nesse ano? Esse ano acontece, sim. Esse ano acontece. Ela está praticamente pronta, a gente finalizou a questão da cartografia, que é verificar, analisar todos os imóveis, estamos consertando algumas anomalias, né, na planta, mas esse ano acontece. O prefeito com certeza ele vai fazer aí, durante esses meses, tomar as decisões com relação a isso, mas com certeza esse ano acontece, tá? Secretário, queria agradecer a sua participação. Então, aí, lembrando a comunidade, os carnês do IPTU de 2020 já estão disponíveis de casas e terrenos ou no Centro Educacional Ivo Silveira, aqui no bairro dos Estados, ou lá na Casa Linhares, no bairro da Barra. Mas, para você que tem a possibilidade, dê preferência a acessar o carnê pelo site da Prefeitura, bc.sc.gov.br. Tem a questão dos descontos, então fique atento para pagar em dia, conseguir o seu desconto. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre à disposição aí quando precisar levar a recados importantes à população. E nós idem, né? Precisou do secretário, precisou da prefeitura, a gente está lá à disposição. É só nos chamar, tá bom? Um abraço e boa noite a todos. Boa noite. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora são 6h09, 6h09. A FAPESC está com inscrições abertas para 27 bolsas de pesquisa e inovação em órgãos públicos de Santa Catarina. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC, lançou 4 editais em parceria com órgãos do Estado para a contratação de bolsistas. Eles vão atuar no serviço público e o valor da bolsa varia de R$ 3.000 a R$ 4.000. O presidente da FAPESC, Fábio Zabot Holthausen, destaca que o objetivo é levar a ciência, a tecnologia e a inovação para dentro do governo do Estado. Nosso objetivo com essas chamadas públicas que estão abertas
metas é ampliar a oportunidade para os pesquisadores e para os inovadores catarinenses, aproximando a sua atuação de pesquisa, o desenvolvimento de metodologias dessas demandas que estão latentes dentro do setor público e, com isso, gerar o desenvolvimento de pesquisa e inovação, compreender melhor os objetivos propostos e as problemáticas, buscando na literatura e no aprofundamento dos estudos e na análise de metodologias, conhecimentos que possam transformar a realidade posta com efeitos de aplicação de inovação para o setor público. Há oportunidades para atuar na Controladoria Geral do Estado, no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Ao todo, são 27 vagas para diferentes áreas e as inscrições vão até o dia 11 de janeiro, diretamente no site plataforma.fapesc.sc.gov.br/FAPESC. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Educação. E os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, o Enem 2020, poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição a partir desta terça-feira. As provas impressas estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. A aplicação da versão digital ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O documento traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. Ele pode ser acessado na página do participante no site do Enem. O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que o participante leve o documento nos dias da aplicação da prova. Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas. O uso de máscaras de proteção será obrigatório durante toda a aplicação do exame. Rádio Câmara FM 101,5. Informação. O governador sanciona 2 leis que garantem mais direitos aos animais em Santa Catarina. Entra em vigor hoje, terça-feira, lei que assegura o fornecimento de alimentação e água aos animais que estão na rua por qualquer pessoa em espaço público. A recomendação é que as pessoas utilizem vasilhas ou que instalem comedouros e bebedouros em tubo de PVC, de preferência em locais cobertos, para não estragar a ração. Outra lei que também passa a valer a partir desta terça-feira determina que seja incluída a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres no projeto pedagógico de escolas públicas e também privadas de Santa Catarina de ensino fundamental e médio aqui no estado. Temas como proteção, respeito e bem-estar animal, adoção e posse responsável de animais domésticos, proibição e multas da farra do boi, além da legislação referente aos crimes praticados contra animais e penalidades devem ser divulgadas por meio de palestras, estudos e também debates. E o Brasil exportou 51 bilhões de reais a mais do que importou durante 2020. Em 2020, os brasileiros venderam para outros países quase 51 bilhões de dólares a mais do que importaram. Esse é o resultado da balança comercial que no ano passado registrou alta de 6,2% em relação a 2019. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. De acordo com a pasta, o aumento do superávit é consequência da queda de consumo provocada pela pandemia de Covid-19, que reduziu as importações em ritmo mais acelerado do que as exportações, e também da desvalorização do real diante do dólar. O ano de 2020 terminou com um dólar valendo 30% a mais do que quando começou. O resultado do comércio exterior reverteu a tendência de queda observada nos 2 anos anteriores. Em 2017, a balança comercial brasileira bateu recorde,
quando as exportações ficaram quase 67 bilhões de dólares maiores que as importações. Em 2018, essa vantagem caiu para 58 bilhões de dólares e em 2019 caiu novamente para 48 bilhões. No ano passado, o resultado alcançou 50 bilhões e 995 milhões de dólares. Com informações de Welton Máximo, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Rádio Câmara FM. 6h15 agora. O governador Carlos Moisés autoriza chamamento de 327 policiais penais. O chamamento desses profissionais foi definido em reunião com a equipe das Secretarias de Estado da Fazenda, Administração e Administração Prisional. Os candidatos chamados foram aprovados no concurso público realizado pela Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa. Eles terão 30 dias para tomar posse mediante a apresentação dos documentos solicitados no edital. Falando sobre coronavírus em Santa Catarina, a Saúde empresta 900 mil itens do kit de intubação para unidades hospitalares catarinenses. Os itens estão sendo emprestados aos hospitais desde o mês de março, garantindo a continuidade da assistência aos pacientes internados nas UTIs. No total, foram entregues 940.335 medicamentos no período de março a dezembro de 2020. O Hospital Municipal Ruth Cardoso, aqui de Balneário Camboriú, está entre as unidades que receberam o empréstimo. A equipe do Centro de Operações de Emergência em Saúde segue analisando e formalizando os empréstimos dos medicamentos conforme a necessidade apresentada pelas unidades hospitalares. As unidades ressarcirão o estado dos empréstimos realizados assim que possível. Olha, prefeitos da Grande Florianópolis visam plano de vacinação único contra a Covid-19 para a região, aquela região lá da Grande Florianópolis. São prefeitos das 5 maiores cidades da Grande Florianópolis que se reuniram hoje na capital para discutir medidas em conjunto na região. Uma das propostas apresentadas foi a criação de pontos únicos de vacinação contra a Covid-19 na localidade. Além do tema da vacinação, os prefeitos da capital, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz discutiram medidas em conjunto contra a Covid-19, segurança pública, mobilidade, educação, saneamento e também turismo regional. De acordo com a Prefeitura da capital, as equipes técnicas dos municípios vão se reunir nas próximas semanas para alinhar a viabilidade das medidas de imunização em conjunto. Em relação a medidas restritivas, segundo o executivo da capital, os protocolos de combate à Covid-19 na região seguirão os mesmos que já estavam vigorando nos meses anteriores. Novas reuniões serão convocadas pelos prefeitos com suas equipes, com a Associação de Prefeitos da Grande Florianópolis e a Superintendência de Desenvolvimento da Região da Grande Florianópolis, órgão do governo estadual, nas próximas semanas. E uma reunião discutiu o registro da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz se reuniu novamente com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesta terça-feira, para discutir o registro da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A expectativa é que a Fiocruz apresente o pedido de uso emergencial ainda nesta semana. Em nota, a Anvisa informou que o encontro tratou sobre o andamento das ações para apresentar o pedido de uso emergencial, mas que até o momento a solicitação não foi feita. As negociações continuam nos próximos dias. Nessa segunda-feira, a Anvisa disse que precisava de mais informações para autorizar o uso emergencial das doses produzidas na Índia. Como a fabricação pela Fiocruz só deve começar em fevereiro, a instituição solicitou a importação de 2 milhões de doses da Índia em caráter excepcional. A importação foi autorizada no último dia 31 pela Anvisa. O Instituto Serum e a farmacêutica Bharat Biotech, responsáveis pela fabricação da vacina no país asiático, afirmaram que a intenção é produzir o medicamento para todo o mundo. Em nota, o Ministério da Saúde e das Relações Exteriores do Brasil negaram que haja uma proibição na Índia para exportar o imunizante. Segundo os ministérios, as negociações com o governo indiano estão em estágio avançado.
com provável data de entrega para meados de janeiro. De toda forma, além das doses da Índia, a Fiocruz declarou que deve entregar cerca de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leon. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. E nós estamos vivenciando o Janeiro Branco, né? Balneário Camboriú também tem programação online relacionada à saúde mental. Nós vamos conversar com a Miriam Pereira, que é coordenadora do Janeiro Branco, aqui em Balneário Camboriú. Miriam, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um prazer poder falar a respeito da campanha Janeiro Branco na Rádio Câmara. Perfeito, né? A gente sabe que em função da pandemia, né, tem caso até que essa situação aí de saúde mental, Miriam, acabou se agravando ainda mais, né? Exatamente. Muitas pessoas que já estavam se tratando com sintomas estabilizados acabaram tendo sintomas acentuados e outras pessoas que nunca tiveram sintomas de ansiedade, depressão, acabaram desenvolvendo e, infelizmente, nós ainda vamos ter muitas pessoas desenvolvendo doenças mentais nos próximos meses, em função de toda essa situação que nós vivemos. Pois é, isso tudo torna mais importante, mais necessária ainda essa campanha do Janeiro Branco. Miriam, como é que está, então, a programação de vocês aqui no município? Nós vamos ter 3 semanas de lives diárias às 19h30 no Instagram do Janeiro Branco BC. Estão todos convidados. A abertura foi ontem. Hoje nós vamos falar sobre compulsões, depois ansiedade, saúde integral, noivas e todo o estresse que envolve a preparação, quimioterapia, insegurança, bulimia, depressão, zelo, transtornos de ansiedade, emoções e autoconhecimento, movimento anti-suicídio e a violência contra a mulher, pedofilia e outras violências. Perfeito. Então hoje já vamos ter, aliás, tivemos abertura ontem, como você falou, e hoje tem uma live então. Isso, às 19h30 estão todos convidados para assistir a live sobre compulsões com uma psicóloga, a Ellen Pitinini. Nós vamos ter outros profissionais de várias áreas, inclusive de outras regiões do nosso país, participando e dando um gás nessa campanha aqui no nosso município. Ô Miriam, se você puder falar um pouquinho, então, para quem está nos acompanhando, que talvez não vai conseguir acompanhar a live mais tarde, mas algumas dicas, né, para o pessoal se cuidar, né, fazer aos pouquinhos, melhorando, digamos assim, adaptando o seu dia a dia, para já cuidar dessa questão da saúde mental. Tu consegue passar alguma coisa para a gente? Então, o tema da campanha este ano é um pacto pela saúde mental, porque todo cuidado conta. Um dos principais objetivos da campanha Janeiro Branco é justamente que as pessoas se conheçam melhor para que elas tenham mais facilidade de identificar quando tem algum sintoma, alguma coisa diferente. Procurem ajuda o quanto antes, recebam um diagnóstico, façam tratamento e a gente evite que as pessoas estejam adoecendo. O que é que elas podem estar realizando cotidianamente? Com o contato dificultado, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não dão muita credibilidade, ou sei lá, acham que é uma coisa muito simples de ser feita, é caminhadas, né? Caminhadas, tomar sol. Aqui em Balneário, ver o mar, ter esse contato, o mar regula nosso organismo. Os bichinhos de estimação fazem muito bem para a nossa saúde, escutar músicas que você saiba que produzam efeitos fisiológicos positivos, você fazer boas leituras, se cultivar coisas prazerosas, hobbies talvez que você tenha abandonado há muito tempo, criar uma rotina nessa nova realidade que nós estamos vivendo, tendo que se adaptar. Tudo isso contribui para que a gente tenha uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor. Agora, é claro que a gente tem um mundo de informações a respeito da pandemia, muitas informações, até controvérsias, um determinado líder pensando de um jeito, outros pensando de outro jeito, e isso coloca a gente no meio
E aí tudo vem, né? Se não tivermos aqui uma consciência muito clara para saber definir o que no nosso entendimento é certo ou errado, cada vez fica mais complicado, né? Exato. Esse excesso de informações produziu muita ansiedade, né? O que nós estamos orientando as pessoas é que escolha veículos, né, que tenham credibilidade e evitem excesso de informação, porque, de fato, toda hora são noticiadas muitas mortes, e isso acaba gerando um clima muito negativo, uma expectativa, agora em relação à vacina. E eu gostaria de aproveitar para falar um pouco a respeito da simbologia do Janeiro Branco. De onde veio esse branco? Da folha em branco, né? Nós estamos começando um ano novo, então o branco significa o quê? Uma folha em branco. Você tem a oportunidade de reescrever uma história, tem a possibilidade de estar escrevendo as suas esperanças, objetivos, metas, colocar o foco nisso, né? No futuro, olhar para frente, porque as circunstâncias, de fato, talvez nunca fossem tão bagunçadas como estão agora. Mas que a gente mantenha nosso foco nas coisas positivas, naquilo que realmente é importante para nós. As pessoas que nós valorizamos, as emoções positivas, as coisas que nos dão prazer, nosso autocuidado, nossa autoestima, enfim, todas as coisas boas e agradáveis da vida. E sabe o que eu acho que é válido comentar, Miriam? Que a campanha Janeiro Branco, ela é recente, se eu não me engano, foi iniciada aí por volta de 2014 aqui no Brasil. Mas acredito que justamente porque até pouco tempo atrás, falar sobre saúde mental tinha todo um preconceito com as doenças, todo um tabu, né? Alguns estereótipos. Então, isso torna ainda mais importante esse momento, essas lives, esse momento de conversa e de você abrir a sua mente realmente, que isso é necessário, né? A saúde mental, ela é muito importante, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber os sintomas e saber se cuidar. Exatamente. O objetivo da campanha é justamente divulgar de forma ampliada conhecimento sobre a saúde mental. Assim como nós cuidamos da nossa saúde física, a saúde mental também precisa de atenção. Quando nós sentimos que estamos adoecendo, tem sintomas físicos, a gente vai atrás de ajuda. E com doenças mentais, com sintomas mentais é a mesma coisa, com sintomas emocionais. E nós queremos, com a campanha, chamar a atenção das mídias, das pessoas, da sociedade, para estar conversando a respeito de saúde mental, sem tabus, sem preconceitos, como se fala de tantos outros assuntos, porque durante a pandemia agora, penso que ficou muito evidente o valor que tem a nossa saúde mental. E todas as pessoas têm direito à saúde mental. Todos nós precisamos dessa saúde mental. Perfeito. Olha, claro que conversamos no primeiro momento falando deste Janeiro Branco com a Miriam Pereira, que é coordenadora do Janeiro Branco em Balneário Camboriú. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Nós aqui, enquanto emissora pública, temos sempre esse objetivo de esclarecer, tirar dúvidas do nosso ouvinte, trazendo o melhor para a comunidade. Miriam, nesse sentido, muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite para você. Gratidão, obrigada pela oportunidade, espero que todos aproveitem as lives e nosso objetivo é psicoeducar a população, para que a gente fale e converse a respeito de saúde mental cada vez mais de forma leve e tranquila. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe, dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3263-7686, 3263-7686. Educação. Olha, importante agora, né? Os estudantes da rede estadual de ensino começarão as atividades do ano letivo de 2021 no dia 18 de fevereiro, enquanto o encerramento está previsto para 17 de dezembro. Essas informações estão no calendário letivo enviado pela Secretaria de Estado da Educação para a orientação das coordenadorias regionais e também escolas estaduais. No caso dos professores, o retorno das atividades em 2021 começa com a semana pedagógica no período de 3 a 12 de fevereiro, com o objetivo de assegurar o planejamento docente coletivo da continuidade curricular entre 2020
e 2021. O planejamento da rede estadual é iniciar o ano letivo com aulas presenciais e alternância dos grupos que frequentam a escola para contemplar todos os estudantes da rede estadual e manter o distanciamento social, evitando o contágio de Covid-19. Dessa forma, a organização das atividades escolares será dividida em 2 momentos: o tempo escola e o tempo casa. O tempo escola consiste no atendimento presencial na unidade escolar, com turmas subdivididas em grupos. Já as atividades pedagógicas que compõem o tempo casa podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais. Haverá orientação para as escolas criarem dinâmicas para que estudantes sem acesso à internet possam, sempre que possível, integrar-se às atividades em espaços disponibilizados na escola. Então, portanto, lembrando aí que já foi levado esse calendário para o governo do estado, aulas devem começar então na rede estadual de ensino no próximo dia 18 de fevereiro. Tempo e temperatura. 18 horas com 30 minutos agora, 18h30. Quem traz a informação do tempo é o Nilson José. Boa tarde, Nilson. Olá, Elias Silveira. Olá, gente amiga, sempre ligado nas ondas da Rádio Câmara. Vamos conferir a previsão atualizada de navegação e pesca para essa noite de terça e também para quarta-feira. Começando pela área compreendida entre Chuí e Laguna, temos aí ventos soprando de nordeste, rajadas de 40 a 50 km, com ondas de 1 metro a 2 metros. A possibilidade de chuva nesse período da noite nessa área de pesca. Aqui na nossa área entre Laguna e Paranaguá, persistem ventos de nordeste, rajadas de 40 km, já com aumento de nebulosidade, muitas nuvens carregadas também em alto mar, com possibilidade de chuva, acompanhada de raios e trovadas durante a noite na área de pesca. Portanto, as pequenas e médias embarcações deverão ter cuidado redobrado, então, sair para o alto mar. É isso aí, meus amigos. Continue ligado nas ondas da Rádio Câmara. Amanhã nós voltaremos com mais informações. Tenham todos uma boa noite e até lá. E tem alerta da Defesa Civil, né, Rafaela? Exatamente, Elias. A Defesa Civil alertou para alguns temporais em Santa Catarina. Há possibilidade de enxurradas e alagamentos. No oeste, pode ocorrer acúmulo de chuvas com 80 milímetros. Segundo a Defesa Civil, a atuação de uma área de baixa pressão associada ao ar quente e úmido vindo da região amazônica provoca, então, chuvas em praticamente todas as regiões. Dessa forma, há um risco moderado de estragos e quase todo o estado está em estado de observação. Também existe a chance de eventual queda de granizo e rajadas de vento de forma pontual. Temos alguma atualização da pandemia de coronavírus ainda? Não? Ainda não, Elias. Balneário Camboriú acabei de verificar, mas ainda não saiu. Vamos olhar agora. O governo do estado também ainda não divulgou, O governo do estado apenas divulgou o boletim de ontem, quando Santa Catarina registrava até ontem 498.910 casos. E o número de óbitos já alcançava aí 5.376, com uma taxa de letalidade de 1,08%. Detalhe também que Santa Catarina, com as informações do Ministério da Saúde divulgadas ontem, ocupava o 3º lugar, apenas na frente o estado de São Paulo, Minas Gerais, e em número de casos Santa Catarina vem logo em seguida em 3º lugar. Ainda não saíram os números de hoje e normalmente às terças-feiras esse número é maior em função da lentidão na contagem dos números do final de semana, que isso acaba acumulando para terça-feira. Exatamente, a gente vai ficar observando isso e provavelmente amanhã já teremos uma atualização dessa situação para você que nos acompanha na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. E com essa informação estamos terminando o Câmara Informa desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Amanhã às 5h30 da tarde nós retornamos com muita informação para você. Até lá. E amanhã, 9h30 da manhã, tem o nosso boletim Câmara Informa, atualizando também informações para você. Você acompanhou o Câmara Informa.